Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num ponto super vulnerável da mente humana. Sabe aquela nossa capacidade assustadora de normalizar as coisas que nos fazem mal? Pois é, a nossa conversa de hoje foi muito inspirada na história real da Cida Torres. E detalhe, não é só sobre largar um vício não, é sobre entender como essas correntes invisíveis são construídas e, principalmente, descobrir a mecânica exata para se libertar delas. Vamos lá? O que acontece quando a dor se torna um padrão? Essa é uma pergunta muito forte. Na verdade, por que existe esse costume terrível de abraçar o que machuca? Quando a gente analisa a vida com bastante honestidade, sem querer buscar culpados, fica fácil notar que o desconforto constante acaba virando só um ruído de fundo. É aí que a gente cai numa armadilha silenciosa. A realidade está ruim, mas ninguém questiona mais. O sofrimento vira parte de quem a gente é. E olha, é exatamente nesse ponto que mora o perigo. Para entender isso direito, a gente precisa definir o que é um padrão. Padrão é basicamente qualquer coisa que se repete o tempo todo, uma repetição contínua. No começo até parece inofensivo, sabe? Mas quando é um padrão negativo, ele causa uma estagnação absurda ou um dano crônico que a gente mal percebe. O grande problema nem é a ação em si, mas o nosso nível de aceitação. A gente se acostuma com o que faz mal e simplesmente para de reagir. Começamos apenas sobreviver no piloto automático, achando que a vida é assim mesmo. E aqui entra um conceito comportamental muito legal. Os padrões nunca andam sozinhos. É o famoso efeito dominó. Eles sempre trazem uns presentinhos junto. Sabe aquele convidado que chega de surpresa na festa e ainda traz um amigo inconveniente? É bem isso. Isso quer dizer que um único hábito negativo, por mais bobo que pareça no começo, vai arrastar outras falhas e pesos de forma totalmente oculta. É uma rede, né? Uma pequena escorregada diária que escancara as portas para um monte de outros comportamentos ruins. E essa dinâmica de parceiros ocultos explica muita coisa sobre o nosso dia a dia. Por exemplo, o hábito de falar mal dos outros. Ele faz par perfeito com aquela dificuldade de olhar para os próprios defeitos. E quem não assume as próprias responsabilidades? Geralmente é a mesma pessoa que reclama de absolutamente tudo. A falta de iniciativa anda de mãos dadas com a procrastinação. É aquela coisa de sempre encontrar um problema para cada solução, sabe? E, claro, não cuidar da saúde, tipo fumar, traz junto a triste realidade do autoabandono. Um padrão, inevitavelmente, alimenta o outro. Agora, de frente para essa teia gigante de hábitos ruins, o instinto da maioria é tentar resolver tudo de uma tacada só. Só que aí está o erro, a armadilha da mudança radical. Esse é um tropeço muito comum que paralisa e prende muita gente de verdade. Existe uma ilusão enorme de que, para quebrar um padrão muito antigo, a transformação tem que ser brusca, de uma hora para outra, num evento monumental que vai mudar a vida inteira no mesmo segundo. Para ver como isso funciona na prática, basta olhar para o caso da Cida Torres. 30 anos. 3 décadas inteiras. Esse foi o tempo que o hábito extremamente destrutivo de fumar acompanhou a rotina dela. Isso não é teoria de livro, é a vida real, mostrando de perto como a normalização acontece. Durante 30 anos, houve uma adaptação perfeita a um negócio que destruía a saúde e afetava até o convívio social. O cigarro virou parte da identidade, sempre recheado de ótimas desculpas lógicas para não buscar alternativas. E aí, quando batia aquela exaustão e a vontade real de parar aparecia, como é que era a primeira tentativa? Com uma pressão gigante. A frase clássica era sempre absoluta: nunca mais eu ponho um cigarro na boca. A tentativa de dar aquele corte radical, de resolver o problema para o resto da vida num impulso só. E o que acontecia? Falhava rapidinho. Isso acontece porque prometer algo para sempre carrega um peso simplesmente insustentável. É uma cobrança mental por perfeição instantânea que ninguém aguenta manter. O grande segredo aqui é absorver o contraste entre duas abordagens opostas. De um lado da balança, a pressão radical. É aquele peso esmagador de querer consertar os erros de uma vida inteira de uma vez só, carregando o fardo assustador da palavra para sempre. Do outro lado, a verdadeira virada de chave. O próximo passo. Aqui as cobranças irreais somem, a pressão é trocada pela leveza, o foco sai totalmente daquele futuro distante e vai 100% para o momento presente. Isso alivia a ansiedade na mesma hora. A ideia é revolucionária de tão simples, focar apenas no próximo passo.
A gente precisa urgente tirar da mente essa obrigação de ver e controlar a transformação inteira de uma vez. É pegar aquele objetivo tido como impossível e quebrar em pedacinhos minúsculos. O próximo passo é literalmente a única coisa que importa. Não interessa nem um pouco se o hábito vai voltar amanhã ou na semana que vem. A única coisa que exige atenção inegociável é a decisão que se toma no exato minuto de agora. E na prática, a aplicação disso é sensacional. No primeiro dia dessa ruptura, a meta grande não era parar de fumar para sempre. A meta era única e exclusivamente pular o cigarro das 10 da manhã. Só isso. Venceu essa fatia minúscula de tempo? Maravilha! A próxima meta passou a ser o cigarro do meio-dia, depois o das 3 da tarde. Quando a gente pega um vício gigante e corta em fatias pequenininhas de horas, o resultado não demora a aparecer. No terceiro dia, o consumo já era zero. É a prova real de como desmontar o impossível vencendo o relógio. O mais incrível dessa estratégia é que vitórias minúsculas vão se empilhando até virar marcos monumentais. O dia 5 de maio de 2026 representa exatamente um ano de sucesso ininterrupto depois de um longo histórico de mais de 30 anos. Esse resultado massivo e maravilhoso não precisou de nenhum grito dramático de mudança. Foi tudo construído na base daqueles passinhos pequenos, executados um atrás do outro, sem o chicote nas costas de ter que acertar pro resto da eternidade. E claro que essa lição serve para muito mais coisas além de largar o cigarro. Ela introduz o princípio universal da decisão e ação sustentadas. Tentar dar um cavalo de pau na vida em uma fração de segundo é matematicamente o que nos mantém estagnados. A ruptura real da dor não se consolida com uma promessa de ano novo. Ela acontece em silêncio, na manutenção de pequenas atitudes. Uma ação minúscula feita dia após dia deixa de ser uma simples possibilidade e vira um fato incontestável. Para tornar isso replicável na rotina amanhã mesmo, a lógica da mudança se divide em 3 passos centrais. O primeiro é perceber. É ter a coragem de olhar e identificar qual é aquela dor específica que virou rotina normal. O segundo é decidir, estabelecer regras internas sobre o que não será mais aceito de forma passiva a partir de hoje. E o terceiro é agir, mas agir direcionando 100% da energia só na atitude seguinte. É um roteiro incrivelmente pragmático contra a inércia. Então, para a gente amarrar bem essa estrutura na mente, a primeira coisa é parar imediatamente de olhar para o cenário gigante que grita a palavra impossível. A tarefa é isolar e identificar o padrão. Depois, pulverizar esse mesmo padrão em pecinhas e atacar uma de cada vez. É fundamental tirar a sombra paralisante do para sempre das costas. Fazendo isso com calma e repetição, é só confiar. O resultado monumental vai ser apenas a consequência natural desse processo todo. Com tudo isso em mente, é hora de desviar a atenção de tudo aquilo que parece um Everest impossível de escalar. Pensando nesses hábitos estagnados e silenciosos do dia a dia, a pergunta não tem que ser como reconstruir a vida inteira de uma vez. A grande e única pergunta que fica pra gente é esta: qual é o exato, simples e pequeno próximo passo que pode ser dado hoje em direção à ruptura? Muito obrigada por acompanharem mais essa análise e até a próxima.